Comunidade Amor e Graça apresenta Dr. Giuliano Tosello. Formado há 23 anos em Medicina pela Universidade Católica de Campinas, PUC, em 2001, o doutor é PhD em Mastologia, Ginecologia e Obstetrícia, Mamografia e Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Casado com a Karina há 14 anos. Giuliano também é pai da Isabela, de 11 anos, e Carolina, de 5 anos. Vamos receber, com muita alegria e uma grande salva de palmas, nosso preletor convidado, o doutor Giuliano Tosello. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse bate-papo com vocês. A Raquel, quando me convidou para estar aqui, a gente foi trocando um pouco de ideia no formato de como a gente ia fazer essa conversa. E ao longo da minha carreira eu já fiz apresentações semelhantes como essa algumas vezes. E eu acho que o melhor formato é sempre a interação com o público, né? Entender o que passa na cabeça de vocês e, de certa forma, eu tentar trazer um pouco do meu conhecimento e ajudá-los. A Raquel aceitou esse formato, então, para que isso fique interessante, eu gostaria que vocês colocassem a cabeça de vocês para funcionar em relação a dúvidas ou perguntas, e entendo que qualquer questionamento é pertinente e bem-vindo. Muitas vezes a gente fica um pouco acanhado, né? A maioria de vocês não me conhece, mas eu vim aqui de bom grado para tentar trazer alguma forma de conhecimento para todos vocês. Se puder apresentar o PowerPoint. Eu, então, primeiramente, vou falar um pouquinho, uns 15 minutos no máximo, e aí eu combinei com a Raquel daí da gente abrir, né? Não sei se a Raquel já trouxe umas perguntas, pelo que eu vi tinha um WhatsApp ali, mas a gente vai fazer esse formato de bate-papo logo em seguida. Eu vou começar a apresentação, pessoal, com um vídeo que não é produzido por mim, é um vídeo do YouTube, de um historiador. Vocês conseguem esse filme na Netflix, ele chama-se Blue Zones. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar na National Geographic. É um canal e é uma revista também. Eles têm muitos historiadores, e um desses historiadores, há mais ou menos 20 anos atrás, visitou comunidades no mundo e elencou 5 comunidades no mundo onde as pessoas eram extremamente longevas, ou seja, elas viviam ao redor de 100 anos. E qual foi a ideia dele? Entender o porquê nesses locais essas pessoas viviam tanto. Qual era o comportamento, qual era o estilo de vida dessas pessoas e tentar entender, né, quais são os fatores que fazem uma vida mais longeva e, obviamente, com qualidade de vida, ou seja, viver mais e viver bem. Então, esse é um vídeo, se puder passar, do YouTube, fazendo uma publicidade. Vocês têm acesso a esse filme no Netflix. É um documentário de alguns episódios, é bastante interessante. Blue, em azul em inglês, Zones, Z-O-N-E-S. Se digitarem no YouTube também vocês conseguem ver. Descobri que grande parte do que pensamos garantir uma vida longa e saudável está equivocada ou incorreta. Não que ignoremos essas coisas. Todo ano, os norte-americanos gastam bilhões de dólares em dietas, academias e suplementos. Mas é evidente que não está funcionando. A verdade é que a maioria de nós está perdendo anos de vida. No mundo, cerca de 2/3 dos 8 bilhões de pessoas do planeta morrerão prematuramente de uma doença evitável. E nos Estados Unidos, pela primeira vez em um século, a expectativa de vida está caindo. Como reverter isso? Creio que não é tentando evitar a morte, é aprendendo a viver. E se pudermos fazer a engenharia reversa da longevidade? Passei os últimos 20 anos tentando fazer isso.
Mas em vez de procurar respostas em placas de Petri ou tubos de ensaio, encontrei 5 lugares no mundo onde as pessoas atingem os resultados que queremos. Alguns deles são ilhas, outros são montanhas, alguns são muito isolados e outros inesperadamente urbanos. E embora sejam bem distintos à primeira vista, todos eles têm os mesmos denominadores comuns. Todos seguem quase a mesma fórmula que produz as pessoas mais longevas do planeta. Essas pessoas vivem até os 100 anos, a maior expectativa do mundo. Elas levam uma vida vibrante, ativa e feliz. E talvez a principal lição é que vivem mais sem se esforçar. E os segredos delas podem ajudar todos nós a aproveitar ao máximo cada ano que pudermos com o corpo que temos. Essa é a promessa das zonas azuis. Pessoal, então é um documentário bastante interessante, esse Blue Zones, e aconselho a quem puder entrar no Netflix ou no YouTube, olhar. E o que eu extraí desse documentário, né, de bastante interessante, e também a minha experiência como médico há 25 anos, é que tem algumas características muito importantes e que fazem com que a gente tenha uma vida com qualidade de vida, evitando doenças e sendo longeva, vivendo mais. Basicamente, é a união de atividade física regular, e aí existem várias formas, o importante é que faça, desde que nesse documentário, por exemplo, eles entenderam que comunidades que tinham grande aclive ou declive, ou seja, que pessoas que moravam em morros e que se deslocavam a pé para o trabalho ou de bicicleta, isso era muito benéfico, porque é uma atividade física diária. Invariavelmente, nessas comunidades que viviam 100 anos em média, né, que são chamadas de Blue Zones, eles têm uma alimentação extremamente saudável, né? E a alimentação saudável é um pouco difícil, às vezes, de entender, né? A engenharia de alimentos nos trouxe alimento com uma validade estendida, né? A gente consegue ter estoque em casa de comida, mas eles acrescentaram um monte de coisas dentro daqueles alimentos que não nos trazem benefícios. Então, a ideia da alimentação saudável é uma alimentação que você coma alimentos que você não precise desembrulhar, de uma certa forma, né? Que venha ali com um selo de validade, e que você tenha que... São alimentos naturais, você tem que descascar, né? Que você tem que manipular. Então, coisas frescas são importantes, e evitar coisas que a gente dá o nome de alimentos industrializados. Existe o termo de alimentos ultraprocessados ou processados. Evitar bolachas, evitar salgadinhos, evitar salsicha, enfim, são alimentos que são muito ruins para nós. E vocês viram naquele vídeo, nessas comunidades, eles fazendo os alimentos, né? Aqueles alimentos frescos que estão ali à nossa disposição. Mas não é só atividade física e se alimentar bem. Todas essas comunidades longevas, eles têm religiosidade dentro dessas comunidades. Isso é muito importante, e aqui a gente está numa igreja, então isso é importante, ter Deus, né, orar. Todas essas comunidades têm isso muito claro. E também tem uma coisa que é o propósito de vida. As pessoas entenderem que a gente vem aqui para servir, e não só para tirar proveito dessa vida, né? E quando a pessoa entende esse pertencimento de ajudar ao próximo, em todas essas comunidades isso está muito presente, a vida faz sentido, né? E aí essas comunidades conseguem viver bastante e com qualidade de vida. Pessoal, a gente teve um ganho muito grande, alguns dados, é bem rápido para não ficar chato. A gente ganhou muita expectativa de vida no Brasil. Esse gráfico são dados nacionais, tá? A barrinha em verde é homens e mulheres. Vejam que na década de 40, não dá para ver direito, mas expectativa de vida média, ou seja, na média, quanto a população brasileira vivia, né? Em média 50 anos. Por isso que os mais velhos aqui
tem aquela ideia de que chegar aos 60 era um velhinho, ficava numa cadeira, né? Porque nessa época, realmente, passados 50 anos já era raro. Vejam que hoje a gente tem uma expectativa de vida, vocês não conseguem ler aí, mas ao redor de 80 anos. Então, a gente teve um ganho médio de expectativa de vida de 30 anos, e isso na nossa geração. E isso é fantástico. Um outro dado interessante é que sempre as mulheres viveram mais do que os homens. E aí tem um pouco do cuidado da mulher, né? A mulher visita mais o médico e se cuida mais, em média, do que o homem. Aqui é um pouco da mesma coisa, mostrando para vocês, década de 40, né? E comparando 2019, mostrando esse ganho gigantesco de vida na população brasileira. Bom, e do que a gente morre principalmente? Ainda nos dias de hoje, pessoal, a gente morre principalmente de doença cardiovascular. Então, essa é a primeira causa de morte no nosso país. Doença cardiovascular é infarto, derrame. Né? Mas a segunda causa de morte já no nosso país são os cânceres. Né? A gente vem no mundo inteiro aumentando a incidência de câncer. Em alguns países desenvolvidos, no momento, a principal causa de morte já é o câncer. Tá? Câncer de uma forma geral, ainda não estou falando de câncer de mama. E existem projeções para o nosso país que em 20, 30 anos a gente chega lá. Tá? Então, vai se tornar a principal causa de morte. Existem alguns comportamentos que aumentam muito o risco de doença cardiovascular, infarto, derrame e câncer. E elas estão elencadas aqui, pessoal. Ó. O descontrole pressórico, né? Então, o controle da pressão arterial é extremamente importante. Ela aumenta a incidência de infarto, ela aumenta a incidência de derrame. O tabagismo é um hábito, né, que, graças a algumas leis, de poucas décadas atrás, trouxeram um benefício enorme para a nossa população, com a diminuição do tabagismo crônico. Né? Eu lembro que, em 1997, eu fiz uma viagem internacional, onde fez-se uma escala na Europa, e pasmem, não faz tanto tempo assim, dentro do avião se fumava. Um voo de 15 horas e tinha o fundo do avião, era permitido fumar. E no avião não tem janela. Né? Então, todo mundo foi fumando às 15 horas e, graças a algumas leis no nosso país, a incidência do tabagismo diminuiu muito. O tabagismo todo mundo sabe, ele é a principal causa de câncer de pulmão e de diversos outros cânceres, e também aumenta muito a incidência de infarto, derrame e de outras doenças. É muito importante o controle da glicemia, né, ou seja, controle do diabetes, e aí aqui tem a ver com alimentação também. E o quarto e o quinto, né, comportamento que pode mudar a nossa vida é fazer atividade física, ou seja, o sedentarismo é muito ruim, não fazer atividade física. E, obviamente, a obesidade é um fator de risco. As pessoas, às vezes, não ligam a obesidade só como fator de risco para infarto e derrame, né? Parece que é mais óbvio, mas uma das principais causas do aumento de incidência de câncer, inclusive o de mama, é a obesidade. Os Estados Unidos têm uma pandemia de obesidade. E por isso que vocês viram no vídeo, não sei se vocês prestaram atenção, que é a primeira vez em algumas décadas que nos Estados Unidos está diminuindo a expectativa de vida, basicamente pela obesidade. Tá? Então, uma má alimentação e o sedentarismo que tem a ver com essas principais causas de morte. E a gente melhorou muito, né? A gente ganhou esses 30 anos que eu comentei com vocês, de expectativa de vida de 3 décadas atrás para agora, porque a medicina evoluiu e a sociedade entendeu que certos comportamentos são prejudiciais. Esse é um slide que mostra taxa de morte por habitante, tá? Comparando 1950 com 2001. Então, em relação às doenças do coração, a gente diminuiu a mortalidade pela metade nesse mesmo período que eu fiz a comparação para vocês lá atrás. Derrame, que é doenças cerebrais, a gente diminuiu 4 vezes a incidência de derrame. Morte por pneumonia ou infecções de uma forma geral,
com a introdução de vacinas, extremamente importante, pneumococos, vacinas para influenza e a existência e a melhora de antibióticos, a gente diminuiu mais do que a metade as mortes por infecções. Mas olha que maluquice. Quando a gente coloca câncer, na década de 50 e comparando com 2001, já não é tão recente, as taxas de morte por essa doença continuam altas. Isso não quer dizer que a medicina não evoluiu no tratamento do câncer. A gente evoluiu muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, a incidência de câncer vem aumentando. Então, mesmo a gente curando muito mais gente de câncer, com o aumento do número de casos, isso faz com que a taxa de morte por essa doença venha aumentando no mundo inteiro. É muito comum eu dar diagnóstico de câncer de mama para pacientes idosas, com mais de 70, 80, mais do que 90 anos. E muitas vezes as pacientes me falam a mesma coisa. Eles falam assim: nossa, doutor, eu imaginava que câncer de mama era uma doença de mulheres jovens, na casa dos 40, 50 anos. Nunca me imaginei em ter câncer aos 80, aos 90 anos. E aqui eu não estou falando só de câncer de mama, estou falando de todos os cânceres. A incidência de câncer é maior quanto maior a idade. Então, os exames preventivos são necessários mesmo em mulheres com mais de 70 e 80 anos. A gente não quer só viver mais, a gente quer viver melhor. Isso tem a ver com um conceito que a gente chama de qualidade de vida. E isso não é muito fácil de mensurar, de medir em medicina. Porque qualidade de vida é um monte de coisas junto, né, que a gente comentou aqui. Então, é claro que ter saúde é importante, né? A gente ter mobilidade para fazer as nossas coisas essenciais, mas não é só isso. Vejam que esse aqui é um estudo, tá? Uma estratificação do que as pessoas responderam, um estudo bem grande. O que é importante para elas? Vejam que lazer, né? Felicidade, alimentação, trabalho, dormir bem, família, ter bom relacionamento, né? São todas coisas importantes para que a gente autoestima, bons relacionamentos. Então é um conjunto de coisas que a gente precisa ter para viver melhor. E a gente não tem uma fórmula mágica. Eu não sei se vocês lembram no vídeo, ele fala no começo sobre o uso de vitaminas, de pílula. Existe um monte de coisa, pessoal, na farmácia, e seria tão bom se a gente, num comprimidinho, conseguisse ter saúde. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Não é necessário repor vitaminas, não é isso que vai melhorar a sua saúde. O que vai melhorar a sua saúde é um conjunto de coisas que eu tentei trazer nesse próximo slide aqui, ó. A gente precisa levantar a bunda da cadeira e fazer atividade física. É por nós isso. Ah, doutor, eu não tenho tempo. Ah, doutor, eu tenho preguiça. Talvez ir para o trabalho, ir para a casa da mãe, nesse deslocamento, ir a pé, ir de bicicleta, encontrar alguma coisa que traga lazer, não sei, dançar, né, para a gente fazer caminhada com a amiga, mas vocês precisam inserir na rotina de vocês a atividade física. Nada vai trazer mais benefício para vocês do que atividade física regular. Doutor, tem definição do que é atividade física regular? Existe. Atividade física regular, idealmente, seria fazer 150 minutos de algum tipo de atividade física que aumente a sua frequência cardíaca. Ah, doutor, eu fazer aquela caminhada, vou com a minha amiga batendo papo, né, até a padaria comprar pão. Isso não é considerado, é muito melhor do que não fazer nada. Mas você precisa, nesse caminhar, andar rápido, para que o seu coração acelere um pouquinho, que isso gere um esforço físico e gere cansaço. A gente precisa comer bem, e depois, se vocês quiserem algumas dicas, eu não sou especialista nisso, mas se alimentar bem é comer comida de verdade, né? É você preparar o seu alimento, né? Não é aquele alimento que você desembrulha que ele vem pronto. Esse é o alimento ruim.
Então, voltar àquela alimentação que talvez os nossos avós faziam naquele ambiente rural, onde tinha aquela plantação, a horta, eles iam lá, com pouco agrotóxico, né, que você colhia e já fazia o alimento. Eu sei que no dia a dia isso é muito difícil também, mas o quanto mais a gente conseguir inserir essa alimentação saudável, eu fico horrorizado com festa de criança. Eu tenho 2 crianças, uma menina de 11 anos e uma de 5. E toda vez que elas vão para a festa de criança, elas voltam com aquela quantidade de doce, que eu falo, meu Deus do céu, para que tanto doce? Né? E é difícil, depois que a criança recebe aquele monte de doce, você tirar dela. Né? Enfim, eu tento, pelo menos no aniversário das minhas filhas, é claro que tem doce, é claro que tem bolo, mas muitas vezes ela sai do aniversário e recebe uma sacola de doce. Né? Agora está no dia, uma coisa que eu não acho muito legal, é dia das bruxas, né? Uma coisa, enfim, Halloween, nem da nossa cultura, né? E aí vão de casa em casa entregando sacola de doce, né? E vai com aquele sacola desse tamanho, a criança já aprende a comer aquele negócio ali o tempo inteiro. Muito ruim, né? É claro que ser radical é ruim, mas se a gente conseguir evitar alguns comportamentos, como o exemplo aqui da festa de aniversário, eu acho que seria bem-vindo. Isso aqui que vocês têm, uma comunidade que presta serviço, né, que faz vocês entenderem que a gente faz parte de um todo, de uma sociedade, de uma comunidade. Entender, eu sou cristão também, sou católico, então tenho os mesmos princípios que vocês, evangélicos. É muito importante a religiosidade, né? Eu entendo isso. Existem inúmeros estudos, é claro que religiosidade não tem nada a ver com estudo científico, mas eu como médico, só para informação de vocês, eu tenho alguns colegas médicos, minoria, que são ateus. Né? E às vezes eu tenho discussões com esses colegas para tentar mostrar cientificamente, como se isso fosse necessário, que a presença de Deus é importante na vida de qualquer pessoa. Tem um estudo bem interessante que pegou pacientes em terapia, unidade de terapia intensiva, UTI, pacientes graves, que ficam lá entubados, e compararam 2 grupos. Um grupo em que a família ia lá rezar, mesmo o paciente não se comunicando, e conversava com ele, então levava carinho e levava religiosidade para esse paciente, comparado àqueles pacientes que não recebiam visita, ou que recebiam visita, mas esses familiares não rezavam à beira do leito. E, para minha 0% de surpresa, o grupo que recebia a família e que se rezava no leito tinha um risco de morte que caía pela metade quando comparado com aquele que não recebia a visita de familiar ou não se rezava à beira do leito. Então, a gente tem evidência científica de sobra de que a religiosidade é extremamente importante, até em situações críticas como essa. E eu sei que para vocês é muito óbvio isso, mas para alguns não é tanto. E claro que os exames periódicos são importantes, né? Então, a gente tem como prevenir algumas doenças. Eu não falei nada ainda sobre o Outubro Rosa, eu vou deixar mais para eu conversar com vocês, mas é muito simples. Então, existem 2 formas de diagnóstico de câncer de mama. Tá? A forma ideal, que é aquela em que a paciente faz exames de rotina regularmente. Qual é esse exame? Idealmente, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente. Então, quando chega uma paciente, por exemplo, de 50 anos, eu examino a paciente e não sinto nada nas mamas dela. Ela faz a mamografia, que é o exame rotineiro. Encontra-se lá uma calcificação, um nódulo. A gente faz a biópsia e tem, infelizmente, o diagnóstico de câncer. Essa é a forma ideal de diagnóstico de câncer de mama. Essas pacientes têm um tratamento muito menos mórbido, ou seja, é necessário menos tratamentos agressivos, como, por exemplo, cirurgias mais extensas, menos indicação de quimioterapia, e com taxas de cura altíssimas. Essas pacientes, em 90% a 95% das vezes, fazem o tratamento e ficam curadas. A outra forma de fazer diagnóstico de câncer de mama
é uma paciente que já tem sintoma. E o principal sintoma do câncer de mama é um caroço na mama. Então, geralmente a paciente no banho ou em algum momento coloca a mão na mama e sente um caroço. Não é que essa forma de diagnóstico não traga cura, também traz, mas com taxas menores, não é a forma ideal. No Brasil, infelizmente, 80% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos pelas mulheres. E aqui vai uma valiosa informação, né? Examinem-se, porque são vocês, mulheres, que em 80% das vezes fazem o diagnóstico de câncer de mama através da palpação de um caroço. E aí sim, esse é um achado que necessita de intervenção médica, precisa de uma consulta de um especialista e toda a investigação em relação ao que é esse caroço. Nem todo caroço é um câncer de mama, mas infelizmente ele é uma doença que precisa ser excluída. Eu coloquei uma orientação aqui. Pacientes com múltiplos familiares com câncer de mama, a gente tem algumas estratégias um pouco diferentes, né? Algumas famílias, infelizmente, são acometidas. A avó teve câncer de mama, a tia teve, uma prima teve câncer de mama. E a gente tem um olhar um pouco diferente para essas famílias, com algumas testagens genéticas e alguns exames mais específicos. A gente aqui em Presidente Prudente tem até acesso a exames de rotina no Sistema Único de Saúde. Funciona relativamente bem. O nosso gargalo está depois do diagnóstico. Então, faz-se mamografia, tem uma fila aí de uns 2, 3 meses, mas para aquelas que têm uma mamografia alterada ou que têm um nódulo palpável na mama e procuram atendimento, até a gente fazer a biópsia e ela iniciar o tratamento, isso demora bastante tempo. Em média, no Sistema Único de Saúde, em Presidente Prudente, 6 meses. E isso é muito prejudicial à saúde de todos. A gente tem 2 grandes centros que funcionam muito bem aqui em Prudente, o Hospital de Esperança, para tratar câncer, e o Hospital Regional. Os 2 têm excelentes especialistas atuando e tem todas as estratégias de tratamento, tá? Tratamentos de ponta, com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgias complexas, mas a dificuldade é o acesso. E para essa doença é importante essa celeridade e que a gente seja assertivo, né? Faça esse tratamento da melhor forma possível. Então, basicamente, a gente tem que tentar isso com os exames de rotina, estimular as mulheres a fazerem autoexame, né? Se perceber alguma alteração, não só um caroço, uma alteração de formato na mama, alteração de coloração, saída de secreção pelo mamilo, são sintomas que podem ser um sinal de câncer de mama, então procurar atendimento e estimular nossas mulheres a partir dos 40 anos a fazer a mamografia anualmente. E óbvio, como sociedade, a gente tentar melhorar o acesso à saúde, né? Fazer com que os nossos líderes, né, locais, né, e nós como sociedade exigir que cumpra-se a lei, tá? Existe uma lei no estado de São Paulo, né, nosso país é cheio de lei, nem sempre elas são cumpridas, de que toda paciente com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama ou qualquer tipo de câncer deveria iniciar o tratamento no máximo em 60 dias. É lei isso. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Existe a lei, mas não funciona. Então, nós, como sociedade, temos que cobrar, né, dos nossos líderes, seja locais, prefeituras, ou governos, ou federais, que simplesmente cumpra-se a lei, que as pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer tenham essa celeridade no tratamento. E, infelizmente, aqui em Prudente, a gente não tem. Espero não ter me alongado demais e estou aqui à disposição para a gente conversar. Obrigado. Muito obrigada, doutor, por esse primeiro momento, muito esclarecedor. O WhatsApp está aqui no telão, para quem tem vergonha de falar, mas eu gostaria de incentivar você a falar, perguntar, tirar aqui a sua dúvida sobre o câncer de mama. Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta que nós recebemos pelo WhatsApp, de uma membro aqui da comunidade. Ela pergunta assim: doutor, um tecido mamário acumulado pode se tornar um câncer? Eu preciso retirar? Boa pergunta. Basicamente, as doenças mamárias ocorrem na mama, parece meio óbvio.
A região lateral da mama é a região onde tem maior concentração de tecido mamário. Então, onde tem maior concentração de tecido mamário, você tem possibilidade de ter câncer. Mas, de uma forma geral, em qualquer região da mama a gente pode ter câncer. Então, não existe uma prioridade. Qualquer sinal clínico, a presença de um caroço, alteração de formato da mama, saída de secreção, inchaço, edema de pele, vermelhidão, podem ser sinais clínicos de câncer de mama e merecem atendimento. Certo. Gostaria de abrir para a igreja. Boa tarde, doutor Juliano. Eu sou a Rosirene. Eu tenho uma dúvida. Depois que você tem um câncer, tem alguma contraindicação colocar silicone? Excelente pergunta. A resposta é não. Não só não tem, existe uma lei também, já falando de silicone, essa lei é nacional, não é do Estado, em que todo serviço que trata câncer, está falando do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, toda mulher que faz mastectomia, retirada da mama, deveria receber reconstrução mamária imediata, no mesmo momento do tratamento do câncer, se for necessária a retirada da mama, receber a reconstrução mamária. A forma mais comum de reconstrução das mamas é com implante de silicone, prótese de silicone. É a mesma prótese da cirurgia estética. Então, a resposta, não há problema nenhum. A gente utiliza muito, é a principal forma de reconstrução mamária, para as que perdem a mama no tratamento do câncer. Aquelas que fazem cirurgia conservadora, que é quando a gente trata um câncer e não retira a mama, muitas vezes a assimetria, a diferença de volume entre as mamas, incomoda a paciente. E muitas vezes a gente corrige isso com próteses também, colocando um volume maior do lado onde foi operado, que é menor a mama, e uma prótese menor na mama contralateral. Doutor, boa tarde. Eu trabalho na área da saúde e quando, não só você, como todos os médicos, né, orientam a mulher e também só pode, ou quase que só pode, fazer a mamografia a partir dos 40 anos, ficaria assim, tem mulheres que não estão bem orientadas e se tornam mulheres descansadas, achando que o câncer de mama ele só vai aparecer após os 40 anos. Eu trabalho na área da saúde e eu tenho visto muitas mulheres jovens que têm tido câncer de mama. Outra coisa, quanto maior a idade da mulher, 70, 70, 80 anos, o índice de ter, né, essa mulher, essa idosa, ter câncer de mama é bem maior, como você acabou de colocar. E eu que trabalho na área, eu vejo que não, pelo menos na UBS que eu trabalho, que eu estou lotada, essas idosas de 60, 70 anos, não, de 70 a 80 anos, até falam assim, não, nem precisa fazer mais. Então, são coisas que ficam assim, muito mal orientadas para as mulheres que não têm acesso a médicos particulares e muito mal, como você também comentou, acesso ao SUS. Entendeu? Obrigada. Qual o seu nome? Rita. Excelente, Rita. Tenho exatamente a mesma percepção e muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Vai fazer eu abordar alguns pontos aqui. A incidência de câncer de mama vem aumentando muito em mulheres jovens. Isso é um fato, no Brasil e no mundo inteiro. A gente não sabe exatamente porquê, mas no Brasil e na América Latina, quando a gente compara com os Estados Unidos e Europa, a incidência de câncer em mulheres abaixo dos 40 anos aqui é bem maior do que nos Estados Unidos e na Europa. O problema é que a gente tem que, como estratégia de política pública, dar uma faixa etária para fazer esses exames. E aí a gente tem algumas escolhas, né? A gente tem limitação de equipamento, a gente tem limitação no nosso país financeira, né? Então se escolheu a população acima de 40 anos. Ah, doutor,
você está falando que aumentou a incidência abaixo de 40. Essas mulheres não fazem nada? Não é isso. Então, mulheres abaixo de 40 anos deveriam fazer consultas periódicas. O profissional que geralmente existe no posto de saúde, que as mulheres têm mais contato, é o ginecologista. Deveria, sim, toda consulta ginecológica, para aquelas que já tiveram relação sexual, a coleta do preventivo, o Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer de colo uterino, e, no mínimo, esse profissional de saúde fazer a palpação das mamas, o exame físico da mama. Esse é o mínimo, né? Se há uma alteração nesse exame clínico, o exame de imagem para essas pacientes jovens que a gente usa geralmente é a ultrassonografia, tá? Então, deve ser sempre realizado abaixo dos 40 anos, no mínimo, o exame físico, e quando tiver algum achado, fazer o ultrassom. Então, é isso que a gente faz. Para as mulheres idosas, o que acontece? Existe, olha só a confusão. As entidades médicas orientam que o rastreamento do câncer de mama deve ser feito através da mamografia de 40 a 74 anos. Aí já é um problema. 74 anos já deu esse limite, eu já comento sobre isso. O Ministério da Saúde tem outra orientação. Ele fala assim, só mamografia entre os 50 e os 69 anos, e ainda fala que tem que ser a cada 2 anos. Então, você veja que nem as estratégias, elas conseguem ter um mesmo norte. Isso gera confusão na população. Então, eu gostaria que vocês gravassem isso. Mamografia, mulheres abaixo de 40 anos, façam o autoexame das mamas, procurem o ginecologista ou o clínico geral no posto. Idealmente, eles deveriam examinar suas mamas, palpar as mamas. Se tiver uma alteração, ultrassom. Para as mulheres mais idosas, com mais de 70 anos, desde que ela tenha uma boa expectativa de vida, ela deve continuar fazendo mamografia. As pacientes chegam no consultório particular meu com mais de 80 e eu peço mamografia. Qual é a ideia? Vou dar 2 situações clínicas em relação ao limite de exames, para vocês entenderem. Às vezes chega uma paciente com 60 anos, de cadeira de roda, que já sofre com sequela de derrame porque é diabética, hipertensa, enfim, ela tem uma limitação séria já. Essa paciente com 65 anos, com um monte de doenças, talvez não valha a pena fazer mamografia, fazer prevenção, porque essas doenças que já existem nelas são mais graves do que você prevenir um câncer. Uma senhora de 80 anos, que é super comum hoje, que chega de carro no posto de saúde ou no consultório médico, que ajuda a cuidar do neto, que tem funções dentro da sociedade, está com a cabeça ótima, essa mulher tem que continuar fazendo mamografia enquanto ela tiver uma boa saúde, porque, infelizmente, um câncer nessa mulher pode encurtar a expectativa de vida dela. Boa tarde, tudo bem? Aqui. Eu tenho uma dúvida a respeito daqueles desodorantes antitranspirantes que têm alumínio. Tem muita gente que pergunta, principalmente o pessoal mais novo, se realmente aumenta a chance de ter câncer. Excelente pergunta, e eu frequentemente sou questionado em relação a isso. Eu acho que esse mito é uma fake news. Isso não, então, desodorante ou alumínio, ou qualquer componente que tenha no desodorante, seja ele aerosol ou pomadas, cremes, existem outras formas de desodorante, não aumenta a incidência de câncer de mama, tá? Não há nenhum estudo que mostre isso. Eu não sei de onde vem exatamente isso. Talvez o câncer de mama, ele muitas vezes dissemina para o que é popularmente conhecido como íngua embaixo do braço, os linfonodos. E eu acho que daí começam a fosforilar e achar que algum produto local pudesse aumentar a incidência. Então, a resposta simplista é não há nenhum estudo que comprove essa relação. Pode usar qualquer tipo de desodorante. Eu gostaria de saber, a minha filha ela teve câncer com 37 anos de idade. Teve que tirar a mama. Pode voltar? Excelente pergunta também. O câncer é uma doença crônica, como pressão alta, né? A gente fala muito de cura, tá? Mas sempre existe um risco de recidiva. A gente fala de cura quando a probabilidade de ter uma recidiva da doença é muito baixa, mas ela existe.
Existem recidivas que podem ser no mesmo local ou em outros órgãos, que a gente chama de metástase. E basicamente o acompanhamento após um câncer é feito para tentar fazer o diagnóstico de uma possível recidiva e tratar de novo essa paciente com o intuito de deixá-la curada. Então a resposta é sim, existe para qualquer tipo de câncer, né, o risco de recidiva, mas só para a senhora ter um número, no mínimo, independente da situação, 75% dos cânceres de mama no nosso país ficam curadas. E, infelizmente, 20% e 25% recidivam e têm problemas mais graves. Um conselho para sua filha é que, além dela fazer os exames de rotina dela, e provavelmente os pacientes com câncer geralmente o fazem, é que ela tenha um estilo de vida saudável. Existe muito conhecimento científico mostrando que pacientes que tiveram câncer, que se alimentam bem, que mantêm-se magra e que fazem atividade física regular, o risco de recidiva futuro cai pela metade. Esse impacto é tão grande quanto fazer o tratamento. Então, tão importante como o tratamento e as visitas médicas regulares dela, que ela tenha isso, e isso só ela pode fazer por ela. Então, ela precisa fazer atividade física, ela precisa comer melhor e ela precisa se manter magra. Se ela fizer isso, a probabilidade de recidiva vai diminuir pela metade. Boa tarde, doutor. Homens também podem ter câncer de mama? Boa pergunta também. Sim, é muito mais raro, né? Só para vocês terem uma ideia, a cada 100 cânceres de mama no nosso país, 99 são mulheres e 1 é um homem. Diferentemente do aumento da incidência de câncer de mama em mulheres jovens, os homens geralmente têm uma idade mais avançada, mais de 50 anos. É muito raro ter um câncer de mama num homem com 35, 40 anos. E para homem a gente não faz exame de rotina. Todos nós homens, e temos alguns aqui na plateia, todos nós temos tecido mamário rudimentar atrás da areola do mamilo. Um pouco de tecido mamário. A gente não tem o desenvolvimento da glândula mamária na puberdade pela produção hormonal diferente, né? As mulheres produzem principalmente pelos ovários o estrogênio e isso gera diferenciação sexual feminina. Desenvolvimento de mamas, enfim, a diferenciação sexual do homem é diferente, porque os testículos produzem basicamente testosterona e a testosterona não traz um grande estímulo à glândula mamária. Então, os homens não fazem exame de rotina. Como que é feito o diagnóstico de câncer de mama em homens? Geralmente o homem sentindo um caroço atrás da areola do mamilo, que é onde existe tecido mamário, é onde pode ter câncer. Então, os homens percebem um caroço, geralmente nessa região, e aí procuram um atendimento médico, e o tratamento é muito semelhante ao feito para as mulheres. Então, sentir um caroço na mama de um homem também pode ser um sinal de um câncer de mama e é necessário procurar atendimento médico. Boa tarde, doutor. Eu já fiz exame e dá bolsinha com líquido, e a médica fala que tem que repetir esse exame anualmente. Corre-se o risco de virar um câncer de mama? Qual é o seu nome? Rose. Rose, obrigada pela pergunta. A doença mais comum da mama em mulheres entre 40 e 50 anos chama cisto simples da mama. São umas bexiguinhas de água. São super comuns, mais ou menos 30% a 40% de todas as mulheres com 40 e 50 anos têm cisto na mama. Cisto é uma doença benigna. Tá? Não há risco de um cisto virar um câncer de mama. Mas quem tem cisto mamário tem o mesmo risco do que as outras mulheres. Então, devem fazer os exames anualmente, como eu já conversei. Então, não muda nada na estratégia, né? Às vezes, quem tem cisto tem uma mama mais dolorida, né? Principalmente no período pré-menstrual, e muitas vezes os cistos crescem e formam um caroço. E aí não dá para, fazendo o autoexame, diferenciar o que é um cisto ou o que é um câncer de mama. Se a senhora perceber um caroço na mama, sempre procure atendimento médico.
Boa tarde. Minha pergunta é com relação ao uso de anticoncepcionais, se aumenta o risco de câncer de mama. Excelente pergunta também. O ginecologista não gosta de falar sobre isso. Ele prescreve anticoncepcional e não fala sobre isso. Eu até entendo. Tá? A pílula anticoncepcional trouxe um monte de benefícios para a mulher, né? E principalmente foi o controle da natalidade, né? Ela conseguir controlar melhor quando ela vai engravidar. Essa é a principal função, tem outras das pílulas também. Mas a resposta é que, infelizmente, os anticoncepcionais aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama. Então, a resposta é sim. É muito pequeno esse aumento de risco. Os estudos comprovam isso. O que acontece é que quem usa... Você lembra que eu falei que o risco de câncer de mama é maior quanto maior a idade da mulher? Geralmente, quem usa método anticoncepcional são mulheres com uns 20, 30, né, entre a terceira e quarta década de vida. E a probabilidade basal dessas mulheres é baixa. Então, o uso de pílula traz um benefício importante, não só o controle de natalidade, tem outros benefícios, mas confere um risco um pouquinho aumentado de câncer de mama. Ele aumenta mais ou menos o risco em 10%. Quando a mulher para de usar o anticoncepcional, esse risco volta ao risco habitual. Então, existe um mínimo aumento de risco durante o uso e, após o término do uso, ela volta ao risco igual ao de uma mulher que nunca usou. Doutor, boa tarde. É verdade que a amamentação pode ajudar na prevenção contra o câncer de mama? Sim, essa é uma excelente estratégia, né? A principal função do aleitamento materno, amamentar, é proteger o bebê. E é uma estratégia muito importante, porque o leite ele nutre as crianças, né? Ele leva hidratação e, principalmente, passa-se anticorpos pelo leite. Então, ele protege imunologicamente o bebê. Essa é a principal função do aleitamento materno e ele deve ser estimulado por, no mínimo, 6 meses para aquelas que conseguirem esse desafio que é o aleitamento materno. Acho que só quem amamentou sabe o quão difícil é amamentar. Mas a gente tem que tentar. A gente estimula para que as mulheres façam isso. E o aleitamento materno também tem como bônus uma diminuição de risco de câncer de mama. Tá? Não é nada maravilhoso, seria ótimo se ela diminuísse absurdamente o risco. Então, a resposta é sim, ele diminui o risco, mas não muda a estratégia. Eu amamentei 2 anos a minha filha, então não vou fazer exame da mama. Não, você vai ter que, infelizmente, continuar. Você está um pouco mais protegida quando comparada a que não amamentou, mas você precisa fazer os exames de rotina. O que, na verdade, previne muito mais do que o aleitamento é ter uma gestação em idade precoce. A mulher moderna foi atrasando a gravidez, ou nem tem filhos nos dias de hoje, né? Nas gerações anteriores era comum ter filho com 18, 20 anos, ou até menos de 18 anos, e ter inúmeros filhos. Isso protege muito a mulher de câncer de mama. Então, ter uma gestação mais precoce protege a mama. Um dos fatores que fez com que o aumento da incidência de câncer de mama aumentasse é a mulher postergar a primeira gravidez. Então, a gestação, a amamentação também previne em relação ao câncer de mama, e quanto mais cedo essa gestação, aí sim o benefício é enorme em diminuição de risco futuro de câncer. Boa tarde, doutor. O senhor falou sobre a questão do teste genético, no caso de ter casos na família, né? Tenho aqui ao meu lado uma ex-paciente sua, curada, graças a Deus, ainda é curada, graças a Deus, e tem alguns outros casos na família. Então, eu queria saber um pouco mais sobre como funciona essa questão do teste genético e quais que são as medidas adotadas caso haja alguma alteração. Essa é uma pergunta mais complexa, excelente pergunta. A gente hoje faz esses testes com muito mais frequência do que fazia 2, 3 anos atrás. Fala, doutor, quando que a gente faz esse teste? Basicamente, naquelas famílias que têm múltiplos casos de câncer. Então, a avó teve câncer, a tia, a filha. Ou quando você tem um caso e esse caso é muito precoce. A gente tenta enxergar qual é o risco daquela família ser portadora de uma mutação genética que fez com que essa família tivesse inúmeros casos de câncer de mama.
E ter câncer de mama em idade jovem é um sinal de alerta para que essa família também tenha essa mutação. Menos de 10% dos cânceres de mama são causadas por essas mutações. Seriam mutações que certas famílias têm, pode ser transmitido de pai para filho e aumenta muito o risco de aquelas que têm essa mutação desenvolver a doença. É um exame simples, é uma coleta de sangue. Tá? Infelizmente, no Sistema Único de Saúde a gente não tem acesso, tá? Mas na medicina privada, para quem tem convênio, com algumas diretrizes, com algumas indicações, o plano de saúde cobre esse exame. É um exame de sangue, geralmente 2, 3 semanas, avalia se essa paciente que colheu o exame tem essa mutação. Geralmente a gente começa a investigação pelo um dos casos da família que teve câncer. Tá? Em se encontrando essa mutação, a gente testa todos os parentes de primeiro grau. Então, pais, irmãos e filhos que porventura essa paciente tem e queira fazer o teste. O que a gente tem de estratégia quando a gente identifica esses genes? A gente muda como a gente faz o rastreamento. O rastreamento é a mamografia de rotina. A gente geralmente começa os exames de rotina 10 anos antes do parente mais próximo acometido. Utiliza como exame de imagem, preferencialmente, não só a mamografia, mas a ressonância. 2, a gente tem cirurgias redutoras de risco. Tem alguns genes que conferem um risco de 90% àquela pessoa de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, é quase certo que ela vai ter câncer de mama. Existem basicamente 2 tipos de cirurgia para diminuir esse risco. A gente pode retirar os ovários dessa paciente, uma cirurgia mais simples. Tá? Claro que tem consequências isso, que são os sintomas de menopausa, e a gente faz isso só depois dos 40 anos. E essa cirurgia diminui pela metade o risco dela. Então, vamos supor que a paciente tem um gene, uma mutação, que confira a ela um risco de câncer de mama de 50% ao longo da vida. A retirada dos ovários diminui pela metade, 25%. A outra estratégia é a mastectomia bilateral, é a retirada das 2 mamas e a reconstrução imediata. É uma cirurgia grande, que a gente discute os riscos e os benefícios dela, mas os estudos mostram que fazer mastectomia bilateral, a retirada das mamas, quase elimina o risco dessa paciente ter câncer ao longo da vida, e a gente só oferece essa estratégia quando encontra essa mutação, e essa mutação confere um risco muito alto de câncer. Basicamente são essas estratégias. Doutor, quem usa prótese de mama tem mais chance de ter câncer de mama? Não. Então, como eu disse, a gente utiliza a prótese até para pacientes que fizeram cirurgia para câncer, né? E aquelas que têm a prótese de silicone por um motivo estético não tem um aumento de risco de câncer, e também é possível fazer todos os exames de rotina, né? Seja a palpação das mamas, ultrassom, mamografia, ressonância em quem tem prótese também. Então, a princípio, não atrapalha em nada e nem aumenta o risco de câncer. Eu vou fazer a última pergunta para nós finalizarmos, porque temos o horário para cumprir. Doutor, quando a mulher descobre que ela tem o câncer de mama, quais os tratamentos que podem ser feitos? A gente divide os tratamentos por câncer de mama em 2 vertentes. Os tratamentos locais e os tratamentos sistêmicos. Os tratamentos locais basicamente são 2. Cirurgia e radioterapia. Falando um pouquinho sobre cirurgia, a gente tenta, sempre que é possível, fazer cirurgia para câncer de mama preservando a mama. A cirurgia conservadora, que é quando a gente faz a cirurgia e não retira a mama, tem as mesmas taxas de cura do que a retirada completa da mama. Mas, infelizmente, em alguns casos, a gente precisa ainda da retirada da mama, porque a doença é um pouco mais extensa. A radioterapia é uma estratégia, é um equipamento que emite raio-x, né, onde a paciente fica deitada e, geralmente, a paciente recebe radiação sobre a mama. Tá? Toda paciente que não retira a mama precisa fazer radioterapia, e alguns casos de pacientes que retiram a mama também precisam de radioterapia. As outras estratégias, que são chamadas de terapias sistêmicas, são medicamentos que são usados em algumas situações. A principal classe de medicamentos são a hormonioterapia,
70% dos cânceres de mama responde a uns comprimidos. O mais famoso comprimido é o tamoxifeno, mas existe uma gama enorme de comprimidos. Geralmente eles são usados diariamente por 5 anos. A outra estratégia de tratamento sistêmico são medicações endovenosas, que as pacientes recebem na veia, que popularmente é chamado de quimioterapia. Essa é uma estratégia que também é usada para o tratamento de algumas pacientes, não de todas, com câncer de mama. São remédios que recebe-se na veia por um período geralmente de 5 a 6 meses, que tem uns efeitos colaterais indesejados. O principal deles, e que afeta muito psicologicamente as mulheres, é a queda do cabelo, né? É transitória durante o uso, depois ele volta a crescer, e muitas vezes enjoos, náusea, inapetência e indisposição são efeitos colaterais da quimioterapia. E é um tratamento multimodal, geralmente é a associação dessas estratégias. Então, tratamentos locais, cirurgia e rádio, e os tratamentos sistêmicos, os comprimidos e as medicações endovenosas. Tem mulheres, por exemplo, que só fazem cirurgia, tem mulheres que fazem cirurgia, quimio e rádio, e tem mulheres que, infelizmente, fazem esses 4 tratamentos. Doutor, muito obrigado pelas dúvidas respondidas, pela palestra, pelo conteúdo maravilhoso que o senhor trouxe. E eu gostaria de convidar o Michael, que é um dos nossos participantes do Ministério Viva Bem, para entregar uma lembrança aqui para o doutor. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, tá, pessoal? A Raquel tem meu celular, tem meu e-mail, tem também o Instagram, e se surgir alguma dúvida posterior, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Eu vou pedir para o Michael orar pela vida do doutor. Convido todos a ficar em pé. Agradecer pela essa tarde maravilhosa que tivemos, né? Senhor eterno Pai, nós agradecemos, ó Pai, por essa tarde maravilhosa que tivemos, ó Deus, de aprendizado, ó Pai, de ter, ó Pai, esse momento, Pai, íntimo, ó Deus. Tanto, Pai, para os homens, quanto para as mulheres também, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos também agradecer, Pai, pela vida do Dr. Juliano, Senhor. Seja abençoando, Pai, com sabedoria, Pai. E toda vez, Pai, que venha, Senhor, usar as mãos dele, Senhor, seja as mãos do Senhor, ó Deus, em favor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Gostaria de convidar as amigas do peito aqui na frente, para que elas possam falar um pouquinho sobre o projeto. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Helena, sou secretária da diretoria, segunda secretária da diretoria do Grupo Amigas do Peito, e a Cadine é nossa assistente social. O Grupo Amigas do Peito existe na cidade de Presidente Prudente há 28 anos. Às vezes a gente passa e pergunta, né, você já ouviu falar do grupo? Já. Mas muitas pessoas não sabem o que o grupo faz, né, o que a gente proporciona a essas pacientes após o diagnóstico do câncer de mama. A nossa sede fica na Rua José Foz, número Dr. Gurgel, desculpa, 1202. Lá nós fornecemos atendimento psicológico, assistencial, fisioterapia, temos empréstimos de perucas, oficinas de nutrição, oficinas de artesanato, que é um momento onde essas mulheres elas compartilham as suas vivências, as suas dores e também as suas alegrias. Porque uma mulher, quando ela é diagnosticada com o câncer de mama, é muito complicado, porque ela sente como se fosse uma sentença de morte. E lá no grupo, o principal objetivo é o acolhimento dessa mulher e mostrar para ela que ela não está sozinha, que tem um grupo de apoio, que ajuda, que ouve, que escuta, que acolhe e que ama essas mulheres.
Nossos serviços prestados lá são todos gratuitos. Ali na entrada a gente montou algumas coisinhas que a gente oferece. A gente atende os hospitais aqui de Prudente com kits hospitalares. Nesses kits vai a sacolinha, que tem a bolsinha, que é para colocar o dreno, um sabonete. Todas as nossas campanhas, a gente fala sobre o sabonete Dove. Gente, não é propaganda. Inclusive, eu já mandei no Instagram do Dove para ver se eles não conseguem patrocinar o Amigas do Peito. Mas não é propaganda. É que o sabonete Dove, ele é menos agressivo. Fica uma área muito sensível. E de todos os sabonetes, ele é o único que até agora tem trazido vamos colocar assim, esse desconforto menor, né? Então a gente sempre pede o sabonete Dove, não é marca, tá? É porque é realmente o que melhora essa condição. Fora isso, dentro desse kit hospitalar, nós fornecemos a bolinha de massagem, que ajuda bastante também. A autoestima precisa estar em dia. Então, ali vai um desodorante antitranspirante e vai um batom. Porque a mulher ela precisa se sentir bem em qualquer situação, mesmo na dificuldade. A autoestima precisa estar bem. E a gente tenta contribuir da forma que a gente consegue. A gente atende o Hospital Estadual, o Hospital Esperança, a Santa Casa, o Iamada, e aonde chamar a gente vai. Mais ou menos assim, onde precisar a gente vai. Turbantes a gente também oferece, porque durante a químio tem uma sensibilidade muito grande em relação ao frio. Aí a gente oferece a touca também, a meinha. Quando cai o cabelo, vai lá na sede, tem os turbantes que a gente tem um monte, uma infinidade lá, que as próprias voluntárias confeccionam esses materiais. E tem, dentro do kit também vai uma toalhinha bordadinha como carinho. Então, a gente sempre fala que lá a gente acolhe, né? E não é um momento de solidão, né? Às vezes, eu não preciso, mas a outra pessoa ela precisa. E estender a mão é um dom, é uma graça que Deus permite que nós, como cristãos, a gente pode oferecer. Então, assim, não recebemos nada, mas o que a gente recebe é muito, porque é graça, é bênção, e isso vem de forma muito maravilhosa. Eu queria só dar um testemunho, porque eu tenho certeza que o testemunho ele faz a gente crescer, né, na fé e como seres humanos. Aconteceu essa semana, a nossa presidente, a Cássia, ela mandou no grupo lá assim: gente, eu tomei uma decisão, de última hora não deu para consultar vocês, mas meu coração mandou fazer isso. Teve um rapaz que ligou lá na sede, conversou com a secretária e falou: olha, a minha mãe é paciente aí com vocês, ela acabou de falecer e ela falou que ela não queria ser enterrada careca. E ela está com a peruca de vocês. E a nossa peruca ela é emprestada. E aí, naquele momento, ela não sabia o que fazer. Se ela fosse perguntar para todas da diretoria se poderia, não teria como. Ia ser um tempo prolongado, né? E aí, naquele momento, ela falou: faz o que você achar melhor para sua mãe. A gente recebe muita bênção, a gente recebe muita graça. Não vai ser essa peruca que vai fazer diferença para o grupo. Faça o que seu coração mandar. Pode colocar a peruca e a tua mãe vai em paz e fica em paz também. Ele queria pagar pela peruca e ela falou não. E aí depois ela comentou com a gente: gente, eu tomei a decisão sem falar para vocês, e a gente, de verdade, a gente ficou muito agradecido, porque no momento de dor como essa, poder dar esse pouquinho de acalento
faz muita diferença, né? E as portas do grupo estão sempre abertas. Fazemos alguns eventos para arrecadar, porque, como eu disse, é tudo confeccionado e gratuito. Então, uma situação ou outra, se alguém aparecer vendendo uma rifa, vocês, por favor, comprem, tá? Ajudem, porque são essas doações, são esses bens dados que faz o nosso trabalho poder ser de qualidade, porque a gente não é só oferecer o trabalho, é oferecer com qualidade para as nossas mulheres. Em nome de toda a diretoria, em nome das funcionárias, das voluntárias, a gente agradece assim, do fundo do coração essa oportunidade de vir aqui na comunidade falar do Grupo Amigas do Peito, ao doutor pelas informações assim, muito esclarecedoras, e dizer que o nosso grupo está sempre de portas abertas para vocês. Cadine? Boa tarde a todos. Meu nome é Cadine, sou assistente social do Grupo Amigas do Peito. Em nome da Cássia Esperini, nossa diretora e presidente, eu quero agradecer o convite da Raquel, que entrou em contato, e eu mesma, a gente conversamos e nós estamos aqui. Agradeço a todos vocês pela presença e que Deus abençoe, e todos estão convidados em conhecer o nosso grupo lá, Amigas do Peito. Nosso atendimento é das 9 da manhã às 17 horas. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Nós vamos entregar uma lembrancinha para elas, em nome do Viva Bem, pela Larissa, e nós vamos estar orando também pela vida delas, pelo Amigas do Peito. Vamos orar por elas? Senhor, muito obrigado pela vida dessas irmãs que estão aqui, que fazem parte do projeto Amigas do Peito. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa dar sabedoria, condições financeiras para que esse grupo, Senhor, possa ser um grupo cada vez mais atuante na cidade, na região. Abençoa cada uma dessas irmãs que, de maneira gratuita, Senhor, dispensam o seu tempo. Que, em nome de Jesus, enquanto elas cuidam, Senhor, de outras pessoas, o Senhor possa cuidar poderosamente da vida delas e da família delas. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar aqui na frente também a irmã Silvia. E a Marisa, que vai trazer uma lembrança também para a irmã Silvia. A irmã Silvia precisa ser honrada pela igreja, porque ela passou por um momento muito difícil de câncer de mama, mas em nome de Jesus ela está aqui. E nós vamos ficar de pé, todo mundo, vamos estender as mãos aqui na vida da irmã Silvia. Eu vou convidar a Marisa. Já está chorando, né, Silvia? Antes de orar, só queria dizer uma coisinha a respeito da Silvia. Ela está com a gente desde o início da comunidade, ela serve com a gente lá no Kids. E quando tudo começou na vida dela, toda vez que a gente ligava para ela, para saber dela, ela estava assim: Marisa, eu estou bem, para a honra e glória do Senhor. Eu estou bem porque está tudo dando certo. E ela sempre teve essa postura, isso que o doutor falou aqui, sobre viver bem, né? Ela sempre trazia à mente dela aquilo que trazia esperança. E a esperança dela é o nosso Deus, né? Glória a Deus por isso, Silvia, que Deus continue abençoando. Vamos orar? Estende sua mão para cá. Senhor, muito obrigada pela vida da Silvia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuidou de todos os detalhes. O Senhor conduziu todo o tratamento, Deus, o Senhor trouxe esperança. Eu quero te agradecer pela restauração do corpo, da alma dela, Senhor.
Te agradeço, Pai, e quero te pedir que o Senhor continue abençoando o tratamento. Ela ainda está fazendo o tratamento. Quero te pedir que a sua boa mão seja estendida sobre a vida dela, Senhor, e conduza todas as coisas. Que todo o seu organismo seja posto completamente em ordem, que haja restauração por completo, que não falte a paz sobre você, Silvia, a esperança sobre você, o Espírito Santo sobre a sua vida, em todos os dias, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Olha, eu indico o doutor Tozelo, porque ele é o meu doutor, né? E é um doutor top. Top demais. E eu só recomendo, pode procurar ele, gente, que ele é especial. Ele me ajudou muito, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, doutor. Por Deus ter colocado, né, o Galvão e o Senhor na minha vida. Gratidão por tudo, viu? Obrigada, gente. Obrigada, irmãos.